né? Sim. Ok. Eu vou projetar a nossa área de trabalho aqui. Bom dia, Matheus. Tudo bem? Júlia, Matheus. Ok. Consegue visualizar aí nossa área de trabalho, pessoal? Tranquilo? Sim, sim. Tá bom. Caroline. Bom, eu acredito que na nossa última aula nós tínhamos dito para vocês, confere aí comigo, se eu não estou equivocada, são tantas as coisas que acabo me esquecendo. Mas foi esse trabalho aqui que está lá na plataforma Moodle, trabalho referente à corrosão, né? Que eu pedi para vocês fazerem uma leitura. Confere, Murilo? Eu não lembro, eu acho que eu faltei semana passada. Você faltou? Sim. Júlia. Júlia? Quem estava na aula passada, pessoal? Matheus, Caroline, Rafael, Felipe? Foi isso que nós combinamos ou não? Alguém dá um retorno aí para nós? Esse trabalho aqui, ó, corrosão, tá lá na plataforma Moodle, que eu pedi para vocês lerem, né, com muita atenção, que a partir dele a gente ia pegar a nossa temática de como se diz, ele seria o nosso norte, né, dos nossos próximos trabalhos. Isso, Júlia, então é isso mesmo, então era esse trabalho, né? Tá certinho. Bom, então vamos lá. Vamos dar só uma avaliada aqui no trabalho. Eu peguei umas partes do trabalho, já que vocês já leram, né? Refletiram bastante. E aí eu trouxe algumas partes aqui para que a gente possa definir aqui o nosso norte de trabalho, tá? Então, o nosso trabalho agora, basicamente, ele vai centrar, né, nessa questão aqui, corrosão. E o que é corrosão? Já estamos discutindo há alguns dias, né, os processos de transferência de elétron, de oxidação, redução, já sabemos o que é uma pilha, né, e entendemos como isso acontece, quais são as condições para que isso possa acontecer. E aí, o que seria corrosão? Né? Corrosão nada mais é que um processo, né, que nós vamos ter, né, a ação do meio sobre um determinado material, que vai causar o quê? A sua degradação, a sua deterioração. E aí, quando a gente pensa nisso, normalmente a gente pensa em estruturas metálicas, materiais metálicos. E normalmente o mais comum para nós, né, é o ferro, o elemento químico ferro, é a liga, né, que contém o elemento químico ferro. E que nós fazemos a primeira associação é com a ferrugem, né? Quando a gente fala corrosão, você lembra de ferrugem. Para você que tudo que sofre corrosão é ferrugem. Normalmente é essa a associação que nós temos. Mas não é só isso, né? Na verdade, isso é muito pouco, né? Quando a gente lembra da ferrugem, que ele trouxe aqui, aquela cor, né, marrom, avermelhada, que se forma nas superfícies metálicas. E isso, logicamente, não é só o elemento químico ferro, então também não é só essa cor marrom avermelhada que a gente vai ter a formação. Né? Então, outros metais também podem ocorrer. E aí, como nós vimos, o cobre, né, vimos a possibilidade, inclusive, se eu tenho uma diferença de potencial e alguém tem maior potencial de oxidação, né,
zinco com a prata, por exemplo, né? O zinco vai sofrer oxidação. Então, se eu tenho que estar avaliando, né? Essa diferença de potencial, ou seja, quem tem maior potencial de oxidação vai oxidar, quem tem maior potencial de redução vai reduzir. Bom, mas é só metais que vai sofrer isso? Não, não é só metais, né? E aí eu já citei o exemplo aqui para vocês nas nossas últimas aulas. Olha aí para o Murilo e olha para mim, né? Vocês vão saber que o Murilo é bem mais jovem do que eu, mas por quê? Porque é o processo de degradação natural que vai acontecendo, né? Como diz, do meio, né? Causando a deterioração do material. E nós somos uma matéria, um composto orgânico, e compostos orgânicos também sofrem corrosão, compostos orgânicos também sofrem corrosões, né? Por exemplo, ele trouxe aqui o concreto sofre corrosão, professora? O concreto sofre corrosão. Mas não é só a armadura do concreto, a parte metálica que pode sofrer corrosão? Não, né? A parte de massa, né, ali composta por agregado, que a gente fala, né, cimento, areia, que faz aquela mistura, né, para gerar o concreto, aquela liga, né, ela pode sofrer corrosão. Quem já passou, que agora vocês não foram alunos, vocês ainda não frequentaram o campus do Instituto, né? Vocês conhecem o campus do IFG ali no centro? Conheço, professor, mas eu nunca fui, não. Não, nunca entrou. Não Não. Você é aluno, mas nunca. Eu nunca fui lá, não. Não, né? Quem foi ex-aluno aí do Instituto, no curso técnico? Tem alguém? Você, Felipe, então você pode nos dizer, Felipe, lá no Instituto, quando você caminha naqueles corredores lá, que você olha para as paredes assim, você vê aquelas paredes formando tipo uma bolha, né? Que você colocar o dedo assim, naquela camada superficial, ela, tipo assim, degrada, debulha, né? Desfaz, vamos dizer assim, o termo melhor seria isso. Vai, né? Virando só areia no chão. Já observou isso lá no Instituto ou não? Estou dando um exemplo que o Instituto tem muito disso, né? Nos corredores, nas próprias salas de aula, você encosta na parede, tem tipo uma camada estufada, aí você aperta ela assim, aquela camada cai, né? Você tira aquela camada, aí você tem tipo a própria areia, né? De granometria maior, como dizer assim, ela vai se desfazendo ali, vai caindo no chão, né? Da estrutura do concreto. Alguém já viu isso? Ou na sua casa, ou em algum ambiente? Já notaram isso? E alguém fala, é alta umidade, lógico, que percolou do solo, não fez ali como é que eles falam? Tem um termo correto de engenharia civil que eu me esqueci agora. Quem trabalha nessa área de construção civil? Ninguém? Esqueci o termo, daqui a pouco aparece na minha cabeça. Mas, enfim, que vai ali degradando, deteriorando o concreto. Não a armadura do concreto, que também sofre corrosão, mas também a própria, né, composição do concreto. Nós vamos ver que tem reações químicas que geram a degradação da estrutura. Polímeros, né? Os famosos polímeros orgânicos aí também sofrem corrosão? Sofrem. Demora um tempo maior? O plástico, né? Tem determinados tipos de plástico, de polímeros, né? Sacolinhas plásticas demoram em 100 anos para degradar. Mas degradam, sofrem corrosão. Então, todo o material que nós temos em mão, né, todas as substâncias, podem se corroer. Agora, não necessariamente através de transferência de elétrons. Essa é uma outra questão. Então, o que seria, né? Vou ver se eu consigo ampliar aqui.
Felipe, você está com o microfone aí funcionando direitinho? Tô. Consegue ler esse pedacinho aqui, ó, que eu puxei aqui, ó, essa coisinha aqui? Vamos ampliar ela mais um pouquinho. Ó, cientificamente, até química e eletrolítica. Cientificamente, o termo corrosão tem sido empregado para designar o processo de destruição total, parcial, superficial ou estrutural dos materiais por um ataque eletroquímico, químico ou eletrolítico. Com base nessa definição, pode-se classificar a corrosão em eletroquímica, química e eletrolítica. Então, ó, eu tenho 3 tipos de corrosão. 3 mecanismos que a corrosão pode se processar. Quais são eles? Eletroquímico, que é o que a gente estudou, a parte fundamentada, que eu tenho uma região que está oxidando, uma que está reduzindo, uma reação de oxirredução. E para isso eu tenho uma condição de transferência de elétrons, né? Uma condição ideal para que eu tenha fluxo de elétrons. Então eu vou ter uma área anódica e uma área catódica, um ânodo e um cátodo. No ânodo vai ocorrer a oxidação, no cátodo vai ocorrer a redução, certo? Então, essa é um mecanismo chamado eletroquímico. Ah, mas eu não tenho só esse, professor. Eu tenho químico também. Eu acabei de citar um exemplo aqui, ó, cadê? Minha borracha aqui, porque vira bagunça quando você risca e sai do lugar. Que eu falei, né, da corrosão com concreto, com polímeros orgânicos, com madeira, que eu não citei aqui, mas também é né, com a degradação da professora Ana Carla. Após 23 anos de sala de aula. Esse ano eu fiz as minhas contas, completando 23 anos de sala de aula. Gente. Então, a degradação é grande. E a corrosão eletrolítica. Essa também ocorre com transferência de elétrons? Sim, ocorre com transferência de elétrons. Mas ela não é espontânea. Eu preciso forçar para que ela aconteça. Então, eu preciso de ligar a esse processo um dispositivo e fornecer o quê? Elétrons. Porque naturalmente ele não vai acontecer. Mas aí, eu forçando ele a acontecer, né? E isso é interessante? Em alguns momentos, sim. Então, eu tenho a corrosão, 3 processos aqui que acontece com corrosão. Corrosão eletroquímica, corrosão química e corrosão eletrolítica. Vamos pensar em cada um. Como funciona o beabá de cada um. Vamos lá. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim ou sim? Hoje a gente tem 7 alunos. Vai dar para dividir trabalho, não, hein? O pessoal já desistiu, né? Hoje, né? Tá fácil não, né? Aguentar até dia 23, né? De dezembro. Jardeci, bom dia, Jardeci. Você apareceu. Bom dia, tudo bem? Matheus, tudo bem, Matheus? Ok, Matheus? Bom, a corrosão eletroquímica. A corrosão eletroquímica é aquela que nós estudamos. Qual que era? É um processo que é espontâneo, então não posso esquecer disso jamais, que é um processo natural, espontâneo, passível, né, de ocorrer quando o metal está em contato com um eletrólito. Gente, o que seria um eletrólito? Então, é possível ocorrer a corrosão eletroquímica, mas para isso eu tenho que ter um eletrólito. O que seria um eletrólito? O que seria isso aqui, um eletrólito? Felipe, o que você acha? O que seria um eletrólito? Vou voltar aqui um pouquinho.
Estão hoje com muita vontade, não, hein? Aqui, ó, nós citamos o exemplo, né, de uma pilha, não foi? E nessa pilha, o que a gente tinha aqui? O que era esse recipiente? Nesse recipiente estava o eletrodo, que era a plaquinha, nossa, meu olho está irritado, de cobre, ou a plaquinha de zinco, e eles estavam mergulhados em uma, o quê? Solução. E essa solução, na verdade, ela tinha íons, né? Aqui, H3 ou mais, íons de cobre, que eu falei que, na verdade, é proveniente de um sal. Então, o que seria um eletrólito? Também, anteriormente, a gente mostrou aqui para vocês, né? Falamos sempre aqui nessa solução, nesses eletrólitos. O que seria esses eletrólitos? Aqui não, aqui já é outra coisa. O que seria esse eletrólito? Hein, pessoal? Eletrólito é uma solução iônica, tem íons, que pode estar no estado líquido, que pode estar no estado gasoso, né? Ou que eu possa ter condições de ter fluxo de elétrons. Então, é uma condição que eu possa ter fluxo de elétrons, certo? Por que eu preciso ter fluxo de elétrons? Porque os elétrons eles têm que sair da região anódica e ir para a região catódica, como nós vimos, né? Formando, então, uma corrente. E aí eu meço essa corrente e ela que vai causar, então, né, esse fluxo de elétrons, na verdade, ao contrário, esse fluxo de elétrons é proveniente da transferência desses elétrons, da região anódica para a região catódica. E é aquela transformação da energia química em energia elétrica e a corrosão eletroquímica, tá? Onde acontece simultaneamente reações anódicas e catódicas. Então, como nós vimos. Então, quais seriam esses eletrólitos? A gente tem água, né? A gente tem o ar, a gente tem substâncias químicas, tudo isso vai propiciar esse fluxo de elétrons. Então, corrosão eletroquímica, ela é difícil de acontecer no nosso dia a dia, naturalmente? Ela não acontece? O que vocês acham? Ou ela é muito fácil estar acontecendo ao entorno de nós? Hein, Felipe? O que você acha? Felipe, você foi aluno do curso técnico no Instituto? Fui, mas eu era de outro campus, mas eu já fui no campus Goiânia já. Ah, tá. Ia perguntar se você tinha sido meu aluno, então você não foi meu aluno de química, não. Porque eu dou aula Não, no curso não. técnico de eletrônica hoje. Eu fiz o curso de técnica em automação industrial. Ah, tá. Você fez em qual campus? Campus Senador Canedo. Ah, tá, ok. Falando da Munize? Isso, exatamente. Munize. Então, o que nós poderíamos definir que é corrosão eletroquímica, então? Quando eu tenho uma área anódica e uma área catódica, tem fluxo de elétrons, tem uma solução eletrolítica. A pergunta ela acontece no nosso dia a dia, essa formação de pilha, ou ela não é tão simples a acontecer, apesar de ser um processo espontâneo? O que vocês acham? Eu acho que ela é mais comum. Ela é extremamente comum, Felipe. Ela acontece, né, em torno de nós o tempo todo, né? Por exemplo, vocês têm aí quem tem um material de prata, um anelzinho, um colarzinho de prata, de repente ela tá brilhante, né, prateada, outro dia ela já está escurecida. O que aconteceu ali? Na verdade, foi a formação, né, de uma corrosão eletroquímica, ou seja, de uma pilha, onde você teve uma área anódica, uma área catódica, e isso, né, fez com que você tivesse um resíduo, né, proveniente dessa degradação do material, dessa deterioração, que é o óxido de prata, que é uma substância, né, cor escura, e por isso ele deposita na superfície do seu material e fica com aquela coloração escura. Então, assim, é extremamente comum isso aqui, a corrosão eletroquímica, ela acontece simultaneamente, né, ou seja, a corrosão, a oxidação e a redução, e é um processo natural que muitas vezes nós não temos como contornar isso, certo? Então, isso é um dos
processos que nós temos aí no nosso dia a dia. Bom, vamos pensar agora um pouquinho, deixa eu puxar isso aqui, até coloquei aqui sozinho, porque ele é interessante. E aí, Raimundo, você estava sumido? Bom dia. Oi, professora, bom dia. Bom dia. Trabalhou até tarde hoje? Aí você acordou um pouco mais tarde hoje? Foi, professora. Eu cheguei 1h40 ontem. Aí, Mas aí ninguém merece, né? Acordar antes das 7 horas para ter aula de química. Aí é duro, não é, Raimundo? Eu até acho vocês assim, esforçados, viu? Vocês estão de parabéns. Não é obrigado, fácil, né? Não é muito fácil. Mas ainda é bom que é online, né, Raimundo? Já pensou se fosse no campus? Aí você tinha que deslocar, pegar trânsito. Aí você desistia, né? Pois é. Verdade. Apesar que o ano que vem eu acredito que isso já não vai acontecer mais, né? Já não está tendo mais motivo para a gente ter aula online, né? Mas eu vou confessar para vocês que assim, eu sinto falta das aulas experimentais, porque as aulas experimentais elas realmente complementam, né? E a química é uma ciência experimental, então fica difícil. Mas quando essas aulas acontecem no modo online ou no modo presencial, né, essa discussão teórica, ela para mim não faz nenhuma diferença, para mim é a mesma coisa. Eu, né, como professor, acho que às vezes eu consigo até aqui expor melhor, porque eu consigo pegar material, copiar, colar, e quando eu estou na sala de aula é lousa, né, e aí isso é menos, tem menor velocidade de ação. Então, apesar da idade, né, eu estava comentando com os meninos aí que final desse ano agora, né? Quer dizer, já fez, né? Estou completando, né? Meus 23 anos de carreira de professor. A maioria de vocês não tem nem 23 anos, né? Já dou aula, vocês ainda não tinham nascido. Bom tempo, hein, professor? Bom tempo. Bom tempo, né? Professor de Química esse tempo todo, professor? Professora de Química. 23 anos. Eu tava falando, era pro Jardeci, né? Que o Jardeci, eu vou imprimir aquele artigo lá, aquele corrosão lá, porque a professora, ela vive a química e eu sou ruim nesse trem, então tem que estudar esse negócio. Pois é, eu tô aqui com o artigo, ó. Que eu perguntei, o pessoal ficou meio assim. Eu E nós imprimi vamos... ele aqui. Imprimiu? Você conseguiu ler ele? Li, mas tem que reler, igual você falou, ler, reler. Isso, ler com a alma, né? A diferença de Pois ler com a alma, você fazer realmente aquela reflexão. Eu não consigo, eu sou da moda antiga, né? Sou antiga, então tem que ser da moda antiga mesmo, né? Mas eu não consigo estudar, por exemplo, sem escrever. Então, eu tenho os meus caderninhos, sabe? Eu vou colocar meus caderninhos e aí eu vou. Conforme eu vou estudando, aí eu vou ler um determinado assunto, aí eu vou lá e escrevo no meu caderninho. Faço a síntese daquilo. Aí eu vou, estudo mais um determinado material, aí eu vou lá e faço a anotação daquilo. Então, eu vou trabalhando, construindo isso, né, desta forma. Sempre foi assim. Aí eu tenho um monte de caderninho, sabe? Aí eu esqueço, lógico que a gente esquece, né? Porque tanta coisa, você pensa, meu Deus, como é que é esse assunto mesmo que eu queria... Aí eu vou lá no meu caderninho e olho. É assim, porque fui eu que construí o caderninho, então fica muito mais simples. Eu que construí o texto. Eu li o texto, a partir daquilo lá, eu vou construir o conceito que eu entendi. Tá? Então, faça isso. Para mim, é a forma que eu aprendi a estudar. Cada um tem a sua, na verdade, né? Mas, assim, a todas as pessoas que eu converso, né, que buscaram mecanismos de aprendizado, o escrever faz muito bem para a compreensão. Bom, então... É verdade, parece que a gente absorve mais depois que a gente escreve. Porque a partir do momento que você está escrevendo, você está construindo aquilo no seu cérebro, né? Tem os canais de comunicação que você está fazendo as interligações. Bom, então,
como nós vimos, então a corrosão eletroquímica, ela acontece, né? E como o nosso amigo Felipe falou, é um processo comum, natural, que está acontecendo a todo momento, a formação de pilha, que a corrosão eletroquímica é a formação de uma pilha. Agora, essa corrosão, ela pode ser mais intensa ou menos intensa. E como é que eu vou mensurar essa intensidade dessa corrosão? Existem vários cálculos, né? Da física, logicamente, para eu fazer o cálculo eu preciso da matemática, então a nossa ferramenta de trabalho é física e matemática, a química depende da física e depende da matemática, para quantificar isso. Então, essa intensidade, né, essa intensidade da corrosão, ela vai ser avaliada pela carga, ou seja, pela quantidade de íons que se descarregam no cátodo. A professora, não entendi nada disso. Vou voltar aqui um pouquinho. Parece que eu usei um material aqui. Vamos voltar aqui nessa ideia que a gente estudou semana passada. Lembram disso aqui? Que era chamada uma pilha, né? Nós mostramos o esqueminha de uma pilha e calculamos o potencial dessa pilha e pá. Bom, professora, nós entendemos que os elétrons estavam saindo, que era dessa região aqui. Como é que chamava essa região onde os elétrons estavam saindo? Porque ele tinha maior potencial de oxidação, né? E a prata maior potencial de redução, então a prata estava se reduzindo, então os elétrons estavam chegando aqui na prata. Como é que chamava essa região aqui, gente? Aonde estava... Anodo? Isso, é o ânodo, né? E aqui é o cátodo, né? Também tem esse nome, é nodo, cátodo, né? Ou ânodo e cátodo. E eu tenho um fluxo de elétrons, então, saindo, caminhando, fechando o circuito, né? Lembra que a ponte salina tinha a função de equilibrar essa questão eletrostática, manter o equilíbrio das cargas positivas e negativas, né? E aí eu tinha o fluxo de elétrons aqui. Ok, então vamos lá. Voltando lá, no nosso raciocínio. Que a quantidade de íons que se descarregam no cátodo, ou o número de elétrons que migram do ânodo para o cátodo. Então, quanto maior esse número de elétrons que está saindo do ânodo para o cátodo no intervalo de tempo, eu tenho o quê? A diferença de potencial, que é a DDP da pilha. E essa DDP, ela será mais acentuada quanto mais distantes estiverem os metais na tabela de potenciais de eletrodo. Ou seja, quanto a diferença de potencial for maior. Mas cuidado, isso aqui é nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, nas condições ideais. Quais são as condições normais de temperatura e pressão que a gente já discutiu? Pressão 1 atm, né? Temperatura 25 graus, concentração que nós falamos que tem que estar entre 1 mol por litro, porque as soluções lá que nós colocamos, lembra? As soluções que estão os nossos eletrodos, ou seja, soluções eletrolíticas, o nosso eletrólito, ela está na concentração de quanto? De, 1 mol por litro. 1 mol por litro. Então, essa é a condição ideal, né? Essa é a que nós montamos lá no laboratório. E temos, então, a condição ideal, e aí, lógico, calculamos até o potencial aqui teórico, e o prático bateu aqui no nosso voltímetro de 0,46 volts. Então, isso aqui é o teórico, com os potenciais que nós pegamos na tabela de potenciais, que foram determinados experimentalmente, não foi isso? Mas, teoricamente, ele bateu com o que está aqui no voltímetro. Se a gente tivesse feito isso no laboratório, levando em consideração tudo isso, também bateria, e daria esse valor aí, de 0,46 volts. Ok, é por isso que eu falei, é uma ciência experimental, isso aqui a gente faria no laboratório. Ok, professora, mas e aí? E aí é que quanto maior essa voltagem, o que significa?
será o quê? A intensidade do processo de corrosão é maior. Então se eu tenho uma voltagem de 0,46 volts, eu tenho uma certa corrosão. Se eu tiver uma voltagem de 1,10 volts, a corrosão é mais intensa. E se a minha voltagem for de 2 volts, a corrosão é mais intensa. Se a minha voltagem for de 5 volts, a corrosão é mais intensa. Quanto maior a diferença de potencial, maior é a intensidade desse processo. Agora, naquilo que eu coloquei, naquelas condições ideais de laboratório. Professor, mas o campo, o dia a dia meu, que eu lido lá, o Raimundo, né, nos processos de manutenção, e que ele encontra estruturas metálicas, ligas metálicas sofrendo corrosão, ele vai avaliar essa intensidade da corrosão fundamentado na tabela de potenciais. Sim, ela é uma referência. A tabela de potenciais é uma referência. Mas eu não estou nas condições normais de temperatura e pressão. Eu tenho outras variáveis que vão interferir nesse processo. E eu preciso considerar essas outras variáveis. E aí é que entra a matemática, que vai desenvolver uma equação matemática para tentar minimizar, né, a interferência dessas variáveis. Ou seja, eu acionar essas variáveis para que elas interfiram o máximo e eu tenho um valor mais próximo do real. Tá? Então, essa condição aqui é, sem dúvida, aquela de laboratório que eu mostrei o sisteminha lá montado. Se eu tiver dentro do laboratório, sem dúvida, sim, só de dúvida, dentro das condições ideais, eu posso dizer, quanto maior a diferença de potencial entre, né, o ânodo e o cátodo, maior é a intensidade do processo de corrosão eletroquímica. Tá claro isso, colegas? Sim ou não? Raimundo, pode perguntar. Sim, professor, está bem explicado. Você entendeu essa ideia aqui? Como é que funciona? Sim, professora. Essa diferença aí que você explicou, né, da DDP, essas coisas aí. Isso, a diferença, né, de potencial, ela vai definir a intensidade da corrosão. Só que, logicamente, dentro daquelas condições normais de temperatura e pressão, né, condições ideais. E a maioria, né, no campo, no seu dia a dia, no seu trabalho, que você está lidando com a corrosão, a formação de pilhas, mas elas não são formações de pilha em condições dentro daquelas condições normais de temperatura e pressão. Certo? Bom, então o artigo trouxe isso, foi o que eu levei daqui do artigo, que é a corrosão eletroquímica, que acabamos de discutir. Bom, agora o que seria a corrosão química? Eu vou usar aqui no próprio artigo, não vou copiar não. Ele diz assim, a corrosão química, também conhecida como seca. Epa, o que seria essa palavra seca, hein, professora? Aí ele completa, por não, vou voltar, necessitar de água correspondente ao ataque de um agente químico diretamente sobre o material. Aí essa parte aqui, eu vou destacar ela. Eu não gosto muito daqui porque eu perco a minha letinha, mas vamos ver. É assim mesmo, sem... Isso é difícil. A canetinha aqui não é fácil. Tá bom. Amarelinho. Tá aqui, né, professora? Sem transferência de elétron de uma área para outra. Né? Isso, obrigado, Raimundo. Eu tô querendo destacar para vocês, mas não consegui. Sem transferência de elétrons de uma área para outra. Opa! Qual é, então, a diferença da corrosão química para a corrosão eletroquímica? Essa aí não precisa de eletrólito? Não preciso de eletrólito, eu não tenho reação de oxidação, então, simultaneamente, eu não tenho reação de redução. Ou seja, eu não tenho par redox, oxirredução, eu não tenho área anódica, eu não tenho área catódica.
eu tenho simplesmente uma reação química com degradação, com quebra de ligações químicas. Quando eu tenho uma reação química, pensa, eu citei o exemplo aqui que eu estava olhando para o Murilo, né, Murilo? Você me permite? Eu estou vendo sua foto aí. Sim, professora. E aí, aqui. Murilo provavelmente não tem nem 23 anos. E eu com 23 anos, eu falo, é isso, Murilo? Nada, professora, é menos do que isso. Não, bem mesmo. Bem mesmo. Sim. Então, eu estou sofrendo corrosão eletroquímica e química. Oi, eu não escutei que cortou aqui. O seu microfone está saindo da minha voz. Você consegue mais baixa? Consegue? Ai. Não, ainda não. Isso, professora, tá cortando aqui pra mim. Tá. Acho que agora voltou. Tá. Só fecha o microfone para eu poder falar. Tá dando interferência. Sim. Então, pessoal, ainda tá aberto. Ok. Tá aberto. Só fechar o microfone. Isso. Agora sim. Agora melhorou. No caso, comparando então o Murilo comigo, que ele já permitiu. Quem está com uma maior intensidade de corrosão? Logicamente sou eu. Isso já está nítido. Agora, que tipo de corrosão está acontecendo comigo? É uma corrosão química ou uma corrosão eletroquímica? E Raimundo, o que você acha? Professor, é a química? Corrosão química. Não tem transferência de elétrons. Né? Não tem uma... Assim, depende, né? De determinados compartimentos da célula até pode acontecer uma corrosão eletroquímica. Mas quando a gente pensa na pele aqui, superficial, é uma degradação, né, química, uma reação química, tá? Que quebra de estruturas moleculares. É provocado por reações químicas sem transferência de elétrons, tá? Na maioria das vezes. Então, assim, quando a gente falou que o polímero sofre, né, corrosão, quando a gente falou que a madeira sofre corrosão, são corrosões químicas, tá? Que não tem transferência de elétrons. E isso, né, então, se eu não tenho transferência de elétrons, eu não tenho uma reação de oxidação-redução, tá? Então, esse é um exemplo de corrosão química. Bom, e o que seria, né, e vamos já caminhando aqui, porque senão a gente já está 7h40, o tempo passa rápido demais, né? A corrosão eletrolítica. O que seria, né, essa corrosão eletrolítica? Eu vou copiar esse pedacinho aqui, porque ele vai saber com mais nitidez. Só um minutinho. Vou jogar ele aqui. Vou voltar lá para pegar o resto. Que seria da gente se a gente não tivesse o Ctrl+C, Ctrl+V, né? É assim? Isso aqui foi uma maior invenção como fez. Vocês não acham?
Ctrl+V. Ok. Vamos lá. Vou pedir o nosso amigo Felipe para ler esse pedacinho aqui primeiro. Felipe, você consegue ler esse que eu coloquei aqui em destaque agora? Posso sim. A corrosão eletrolítica se caracteriza por ser um processo eletroquímico que se dá com a aplicação de corrente elétrica externa, ou seja, trata-se de uma corrosão não espontânea. Opa! Então, nós já vimos dois mecanismos de corrosão. Quais foram? Eletroquímica, é um processo espontâneo, formação de uma pilha, área anódica corroída, área catódica, depósito. Precisa de um meio eletrolítico, uma solução eletrolítica, ou seja, uma condição para que eu tenha fluxo de elétrons. E quanto maior a diferença de potencial, maior é a intensidade desta corrosão, de uma forma geral. Mas isso tem ainda outras questões que vão interferir, que a gente vai discutir mais para frente. Isso é o conceito geral. Vimos que a corrosão química, ela não tem transferência de elétrons, não tem uma área anódica, não tem uma área catódica, não é simplesmente uma degradação, uma quebra de estrutura, sem reação de oxidação-redução. Mas tem outro mecanismo de corrosão, que é o eletrolítico, né? Mecanismo eletrolítico ou corrosão eletrolítica, que também é um processo eletroquímico. Se é um processo eletroquímico, então isso significa o quê? Que tem transferência de elétrons. Que eu tenho uma área que está oxidando e eu tenho uma área que está o quê? Reduzindo. Da mesma forma que lá na eletroquímica. Olha, professor. Eletroquímica, eletrolítica. Tudo são processos, o quê? Eletroquímicos. Eletroquímico, né? Vou voltar aqui. Corrosão eletroquímica, corrosão química e corrosão eletrolítica. A corrosão eletrolítica e a eletroquímica é um processo eletroquímico. O que seria um processo eletroquímico, gente? Como vocês iriam definir, então, o que é um processo eletroquímico? É um processo natural? É um processo que tem transferência de elétrons. Para eu ter um processo com transferência de elétrons, fluxo de elétrons, eu tenho que ter alguém perdendo elétrons e alguém recebendo elétrons. Ou seja, eu tenho que ter o par redox. Alguém está oxidando e alguém está o quê? Reduzindo. Então, tanto o eletroquímico como o eletrolítico é um processo que tem essa transferência de elétrons. A única diferença do eletroquímico para a corrosão eletroquímica e a eletrolítica, a diferença está que, no caso da eletrolítica, eu tenho que aplicar uma corrente elétrica externa. E na corrosão eletroquímica, né, como nós falamos, aqui eu baguncei aqui, né? Mas está aqui, ó, é um processo que espontâneo. Não preciso aplicar corrente elétrica. Ela acontece. Agora aqui não. Trata-se de uma corrosão não espontânea. Então, vamos lá. Apresentando para vocês 3 mecanismos de corrosão. Quais são eles? Diga para mim, Raimundo. Quais são eles? Corrosão o quê? Eletroquímica, corrosão química e corrosão eletrolítica. Vamos caracterizar cada um deles. Corrosão eletroquímica. Eu tenho o quê? Par redox, oxidação, redução. Natural, espontâneo. Preciso de uma solução eletrolítica para que eu tenha fluxo de elétrons.
Corrosão química, eu não tenho par redox, acontece degradação da matéria por reações químicas sem transferência de elétrons. E a corrosão eletrolítica, par redox, acontece transferência de elétrons, só que não é um processo espontâneo. Eu preciso injetar uma corrente elétrica externa para que eu tenha o startar da reação de transferência de elétrons. Está claro isso ou não? Você pode repetir a primeira, por favor, professora? Corrosão eletroquímica é um processo onde eu tenho... então, de novo, isso aqui, gente, é o beabá da corrosão. E isso aqui tem que estar assim, igual o arroz com feijão, a partir de agora. Certo? Quando eu penso em corrosão, eu penso em 3 mecanismos prováveis de corrosão. Quais são? Eletroquímica. O que é corrosão eletroquímica? É quando eu tenho um par redox, ou seja, uma reação de oxidação-redução, alguém oxidando e alguém reduzindo, e fluxo de elétrons. Então, tem que ter um eletrólito. E esse processo é natural e espontâneo. Eu não preciso injetar nada extra, ou seja, uma corrente elétrica para que ele aconteça. É a famosa pilha. Certo? Isso é pilha. Agora, corrosão química, eu não tenho par redox. É uma reação química onde eu tenho degradação da estrutura e eu não preciso de uma solução eletrolítica, ou seja, eu não preciso de fluxo de elétrons, porque eu não tenho alguém oxidando e alguém reduzindo. E corrosão eletrolítica, da mesma forma, eu tenho alguém oxidando, alguém reduzindo, eu preciso do fluxo de elétrons, então eu preciso da solução eletrolítica do eletrólito, porém, ela só acontece perante uma corrente externa sendo aplicada. Então, não é um processo espontâneo. Então, são esses 3 os mecanismos prováveis de ocorrer corrosão. Tá claro, pessoal? Bom, então, após essa compreensão, que é muito importante, vamos lá. Felipe, consegue ler esse quadradinho que eu ampliei ele aqui agora? Corrosão eletrolítica. Vamos entender um pouquinho mais como ela acontece. A corrosão eletrolítica se caracteriza por ser um processo eletroquímico que se dá com a aplicação de corrente elétrica externa, ou seja, trata-se de uma corrosão não espontânea. Esse fenômeno é provocado por correntes de fuga, também chamadas de parasitas ou estranhos, e ocorre com frequência em tubulação de petróleo e de água potável, em cabos telefônicos enterrados, em tanques de postos de gasolina, etc. Geralmente, as correntes são devidas a deficiências de isolamento ou de aterramento, fora de especificações técnicas. Normalmente acontecem furos isolados nas instalações, onde a corrente escapa para o solo. A figura 4 apresenta furos com tubos de ácido carbônico causados por esse tipo de corrosão. Tá, então vamos lá, vamos entender. Ele descreve aqui com alguns detalhes, copiei parte lá do artigo, né? Que a gente tem muito problema com essa corrosão no nosso dia a dia. Hein, Raimundo, você trabalha com isso aí de aterramento? Ou não? Quem é que já trabalhou aí com um dia a dia nessa linha aí? Sim, professora, eu estava vendo aqui, né? Tá falando de cabos telefônicos, essas coisas assim. Isso tem demais. O eletroduto, às vezes entra água no eletroduto, principalmente as que são mais subterrâneas, né? As que são
que fica no teto, nem tanto, mas que passa dentro do chão, a gente tem sempre esse problema. A gente tem que trabalhar com, principalmente quando é cabo de cobre, tem que trabalhar com um cabo com insolação um pouco melhor. Exatamente, né? E aí você não sabia que isso era corrosão eletrolítica, né? Pois é, não sabia, eu sabia que estava lá, era corrosão, eu não sabia que era tinha eletrolítica. uma degradação naquela estrutura, né? E ela é proveniente, essa degradação, proveniente de uma corrente, né? Que nós chamamos aí, que não foi feito um bom aterramento, né? Que ela tem, então, que é chamada, né? Corrente de fuga, também chamada parasitas, né? Ou ainda tem, né, várias nomenclaturas que é utilizada aí no cotidiano, né? Que a partir de um aterramento mal feito, né, um isolamento que não teve eficiência, eu vou deixar passar um fluxo de elétron. O solo é um excelente eletrólito, uma solução eletrolítica, porque o solo nós temos o quê? Água, nós temos oxigenação, ar, os mesmos componentes atmosféricos, né, com relação à composição, né, do ar atmosférico, vamos dizer assim, a composição da atmosfera, né, dos 15 quilômetros que nós temos aí acima das nossas cabeças, né, que é a estratosfera, é a mesma que está no solo, gente. Lógico que composição, não concentração. São concentrações diferentes, mas os gases presentes lá, então, nessa camada, né, acima da nossa cabeça, ela também está presente no solo, só que em diferentes proporções, diferentes concentrações. Bom, então, é um excelente eletrólito e fluxo de elétrons. Quando eu coloco, então, uma estrutura, como o Raimundo colocou aí, né, tubulações que contêm cobre, né, zinco, enfim, né, uma liga metálica, opa, eu vou ter problema. Vou ter problema por quê? Porque eu tenho chegada de fluxo de elétrons, da onde? Dessas correntes de fuga, né? Por exemplo, é um negócio complicadíssimo, quem tem aí tubulações, né, subterrâneas, próxima à linha de trem. Por que tem problema? Tubulações subterrâneas próxima à linha de trem. Se o engenheiro projetar, né, um sistema de tubulação, seja ele de transporte, né, de fluxo, de oleoduto, seja de hídrico, né, de água, enfim, próximo a uma linha de trem, será que ele vai ter problema? Professora, acho que vai ter sim, né? Vai ter inúmeros problemas, né, com relação à composição dessa estrutura. Por quê? Ou né, a parte, né, como você falou aí, fiação elétrica também subterrânea, próxima a uma estrutura dessa aí, uma linha de trem. Vai ter problemas seríssimos. Por quê? Porque lá eu tenho o quê? Fluxo de, né, energia, né, mecânica gerando energia elétrica, eu tenho fluxo de elétrons, esses elétrons vão, né, ter, se eu não tiver ali um isolamento perfeito, e perfeito não tem nada que é perfeito, eu vou ter, então, perda desse fluxo de elétrons naquela estrutura, que vai cair aonde? No solo. O solo é o quê? É um eletrólito perfeito, que eu acabei de falar para você. Vai caminhar esses elétrons. Caminhou os elétrons, vão chegar aonde? Naquela estrutura metálica. Chegou na estrutura metálica, acabou. Ali eu vou forçar a ter uma região anódica, a ter uma região catódica, e, logicamente, eu vou degradar, né? Ter um par redox, vou ter uma reação de oxidação. É do mesmo jeito que eu tinha, só que ele não é espontâneo. Por que ele não é espontâneo? Porque ele precisou de vir um fluxo de elétron extra. E no espontâneo, eu não tenho fluxo de elétron extra. A diferença só é essa. Né? É semelhante à corrosão eletroquímica. A única questão é que eu venho, né, um fluxo de elétrons extra de uma outra, né, fonte de energia, que vai chegar até aquela estrutura,
Isso então é muito comum em estruturas subterrâneas, mas também isso é muito comum na parte, né, de sistemas de automação, que eu tenho corrente de fuga e que vai atingir uma estrutura, né, do sistema de automação, que é composta por uma liga metálica, que vai ocorrer a corrosão. Aí você fala, poxa vida, mas eu pensei em tudo no par redox aqui, na estrutura, eu pensei na liga metálica, eu trabalhei com elementos, né, mais nobres, ou seja, com menor potencial de oxidação, consequentemente, essa diferença de potencial era mínima, então não é, eu teria uma vida útil aí de 10 anos dessa estrutura, e em 5 anos ela já está toda corroída. O que aconteceu? Pode ser que você tenha corrente de fuga no seu processo, que você não fez o isolamento perfeito, e aí você gerou a corrosão eletrolítica, e não a corrosão eletroquímica que você pensou em todas as condições, mas talvez você não controlou a questão da corrosão eletrolítica, que é um gargalo na área industrial, a corrosão eletrolítica, porque, né, como se diz, aterramento perfeito, isolamento perfeito, é muito complexo dentro da física, né? Eu realmente criar essa barreira de fluxo de elétrons, impedir essas correntes de fuga, que vêm de diferentes pontos, de diferentes condições. Então, eu tenho que conhecer muito da física, né? Para que eu possa fazer ali uma estrutura com proteção, com barreira, para que eu não tenha uma corrosão eletrolítica. Sim ou não, pessoal? Tá claro isso? Esse é o conceito geral, né? E aqui ele traz como minimizar os efeitos da corrosão. E aí são inúmeros, né? Inúmeros caminhos hoje que nós temos para minimizar os efeitos da corrosão. Quais seriam, então, professor? Bom, dentro, né, do cotidiano de vocês usam o quê? As famosas pigmentações, tintas, vernizes, películas, substâncias orgânicas, né? Então, os óleos em si são utilizados para minimizar os efeitos da corrosão. E aí, dentro dos processos, aqui é um exemplo, né, que ele está dando aqui, ó, né, da corrosão que acontece aqui nas estruturas. Essa aqui, por exemplo, eu tenho a corrosão na armadura, estrutura metálica, mas eu também, que seria o quê? Eletroquímica, eu penso, né? Ou pode ser eletrolítica também, tá? E eu tenho aqui a corrosão química no concreto, aquela que eu não preciso do par redox. Certo? Da mesma forma que tem aqui nessa estrutura, a corrosão química e a corrosão eletroquímica, hein? Eu tenho aqui, ó, olha lá, ó o furinho aqui, bonitinho, né? Uma tubulação. Olha aqui como é que aconteceu. Diferente desse, né? E ele está dizendo, né, que a corrosão eletrolítica em tubo de aço é provocada por corrente de fuga, que seria o exemplo A. E essa aqui também o exemplo B. Então, seria uma corrosão o quê? Eletrolítica. Percebe a diferença da morfologia desta corrosão para essa? Ou elas são idênticas? Ou elas têm formas diferentes? A morfologia é diferente. Professor, é bem diferente, né? Nessa primeira aí, a gente vê que essa zona aí, né, não está tão afetada, né? Na segunda aí parece que o problema é bem maior, né? Pois é, né? E aí, bom, nós vamos discutir isso, vamos pensar sobre isso. Então, assim, além de tudo, né, além do mecanismo que nós contamos, que é eletroquímico, químico e eletrolítico, nós temos formas diferentes de acontecer a corrosão. E essa forma, essa morfologia da corrosão, ela é extremamente importante na área de vocês. Porque, inclusive, você tem condição, se você for, né, avaliar a questão, o grau de complexidade da corrosão, dizer, opa, por essa forma que ela está acontecendo, essa morfologia, eu posso dizer que essa estrutura está totalmente comprometida. Ah, não,
em relação a essa morfologia, eu só tenho parte da estrutura comprometida, eu consigo retirar essa parte que está comprometida e substituí-la. E tem morfologias que eu não consigo substituir a estrutura. Parte dela tem que substituir toda a estrutura. E aí isso acaba sendo inviável economicamente, tecnicamente, né? Pensa numa tubulação, num sistema de automação que vocês desenvolveram. Então, outra questão importantíssima para nós é conhecermos a morfologia da corrosão. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês o nosso livro. Só um minutinho, gente. Vocês estão com muita pressa? Dá um tempinho aqui ainda para mim ou não? Tem sim, professor. Só abrir o livro aqui. Só um minutinho. Esse livro está lá na página, na plataforma Mundo para vocês. Professora, depois seria como você repassar como que vai ser composta a nossa nota? A nota ainda vem meio para frente ainda. É porque não teve lista, teve só aquele trabalho, né? Sim, pode ficar Aí, tranquilo. Eu não vou correr aqui. aí que tá difícil. Pode ficar tranquilo no sentido assim, eu digo tranquilo em fazendo as atividades que nós vamos colocando aqui, né? A cada momento. Deixa eu só tentar abrir o livro aqui, só um minutinho. Porque eu falo por causa de conteúdo mesmo, né? A gente já tá vendo muito conteúdo, aí vai juntando tudo. Agora nós vamos juntar tudo mesmo. Sei. Juntar tudo na questão do trabalho final, que é o que realmente vale a nota. Que você precisa de todo esse conhecimento para você tornar aplicável. E aí é em cima disso que a gente avalia. Se você foi capaz de pegar todo o conhecimento que a gente está aqui, né, toda a parte teórica, e agora praticar ela. E é em cima disso aqui que nós vamos fazer. Não sei se você olhou, lá na plataforma Mudo, a gente tem os seminários que são trabalhados. Vocês olharam, pessoal? Que eu deixei lá para vocês? Eu vi, olhei. Pois é aqueles seminários que definem a nota. Só deixei o modelo para vocês. A gente tem aqui, ó, só projeto, só abrir o livro aqui, depois eu volto aqui. Deixa eu ver. Só um minutinho. Consegue visualizar aqui? Está na tela? Isso aqui é o que está na plataforma Moodle de vocês. É o livro, essa é a terceira edição, como eu havia dito para vocês, né? É aqui nós trabalhamos, porque aqui tem free, né? Para vocês. Mas quem quiser tem até a 7ª edição já, tá? Esse livro, ele foi um livro, né, de química escrito para os engenheiros, tá? Então, é destinado ao curso de engenharia, tá? Por isso que a gente trabalha aí. E nós temos do capítulo 1 ao capítulo 28. Capítulo 1 ao capítulo 28. E hoje a gente só tem 9 alunos em sala. Raimundo, você pode anotar aí para a gente? Quem é que pode anotar? Felipe, Jardeci? Quem tem disposição para fazer isso para nós? Pode ser você, Raimundo? Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Pode sim. Então vamos lá, Raimundo, anota aí para mim. Grupo 1. Tá, aguarda aqui. Deixa eu só pegar aqui. Anotar Grupo no... 1. Porque eu estou sem minha lousa aqui agora, eu estou projetando e não tem jeito de fazer.
Depois você me manda. Fica mais fácil. Tá, pode falar, professor. Grupo 1 vai trabalhar o capítulo referente a conceito de corrosão. Então, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Do 1 ao, do 1 ao 5. 1 ao 5, grupo 1. São 39 páginas. Tranquilo, né? Grupo 1. Certo. Grupo 2. Grupo 2 vai trabalhar o capítulo 6, 7 e 8. 6, 7, 6, do 6 ao 8. Grupo 2. 6 ao 8. O grupo 3. Grupo 3 vai trabalhar capítulo 9, 10, 11 e 12. 12. Esse é o grupo 3. Grupo 4. O grupo 4 vai trabalhar simplesmente o capítulo 13. Simplesmente é o capítulo mais difícil. Então, grupo 4, capítulo 13. Na verdade, por quê? Porque esse diagrama de Pullback, ele está no capítulo 13. Então, como a gente está usando esse livro, né, é a versão terceira, infelizmente ele está aí. Eu me lembro, engraçado, que teve um aluno que fez uma apresentação do capítulo 13, da engenharia, acho que é do controle de automação, inclusive, de um dos semestres. Aí ele disse, professor, eu tenho uma sugestão. Pois não. Esse diagrama, ele não poderia estar aqui. Ele tinha que estar lá no capítulo 3. E aí eu falei para ele, então, a versão que eu tenho, que já é a... Deixa eu ver qual é a versão que eu tenho. Deixa eu só pegar ele aqui, só um minutinho. É a 4. A versão que eu tenho, né, em casa, na biblioteca lá do Instituto tem. Não dá para vocês verem, né? Imagem aqui, ó. Tá vendo? Visualizaram? É a quarta versão. E exatamente ele está no capítulo 3. Mas é essa aqui que eu consigo disponibilizar para vocês, então, né, não vou exigir que vocês comprem o livro. Então, a gente vai ter que trabalhar assim, tá? Mas, então, o capítulo 13 é o grupo 4. É um felizardo pegar esse capítulo aí. Capítulo 14, 15. 14 e 15 é o grupo 5. 5, 14 e 15. Isso. E o grupo 6. Grupo 6, 16 e 17. 16 e 17. 6. Agora vamos para o grupo número 7. Grupo número 7. Métodos para combate à corrosão, que é o capítulo 18, capítulo 19 e o capítulo 20. Grupo 7, 18, 19 e 20. Certo. Agora a gente vai para o grupo 8, não é isso? Isso. Grupo 8 vai para 21, 22,
21, 22, 23 e 24. Então, de 21 a 24, grupo 8. Grupo 8. E o grupo 9, 25 e 26. 5 e 26. 5 e 26. Bom, então, esses são os grupos. São 9 grupos. E hoje, em especial, nós temos quantos alunos aqui? 9. Nós tem 9, né, professor? Tem 9 alunos. Então, né, a minha sugestão aí tá com o Raimundo, né, as anotações, Raimundo, depois você puder colocar aí para o grupo. Vou colocar no grupo aqui. Professor. Isso. O que acontece, gente? Eu acredito que essa turma de vocês aqui, ela tenha bem mais que 9 alunos. Me parece que vocês têm uns 20 alunos, não é? Dependendo do dia. Dependendo do dia, né, Felipe? Bom, então vocês avisem os colegas de vocês que não estão aqui hoje. Mas entre vocês aí, eu acho que pode sair cada grupo, né, jogado aí para um. Então, se tem 9 alunos, agora só tem 8, alguém já saiu. Vocês podem escolher aí, né, entre vocês, qual o grupo que você quer trabalhar. Eu quero o grupo 1, eu quero o grupo 2, que refere-se aos os capítulos, certo? E aí, esses grupos podem entrar, logicamente, mais um colega, ou até mais 2 colegas, que não estão aqui hoje. Podem entrar. Então, eu deixo à vontade agora, democraticamente, você escolher. Por exemplo, o Raimundo fala, eu quero trabalhar com o grupo 9. Então, se o Raimundo escolher o grupo 9, para ele, é o 25 e 26. Mas vamos supor que o Jardeci também escolheu o grupo 9. Então, aí vocês vão no sorteio. Jardeci, Raimundo, sorteio. Eu quero o grupo 9 e o Jardeci também quer o 9. Então, eu coloco assim, Raimundo, você que está com um dos grupos, coloquem lá e pede para os alunos escolherem. Certo? Certo. Aí, se tiver empate, né? Eu quero esse e eu quero esse. Sorteiam, então. É a melhor forma, né? Mas o que vocês vão fazer, então, nesse período de recesso maravilhoso, que daqui 2 dias é Natal, depois é Ano Novo, né? Coisa maravilhosa. Vocês vão estudar. Vocês vão ler, não com os olhos, mas com a alma. A partir, né, quem perguntou aí sobre a prova, a partir de todas as discussões, todo o conteúdo que a gente vem trabalhando, você vai agora tentar jogar isso em cima desses temas e entender e pesquisar. Isso aqui é o norte para você fazer sua pesquisa. Mas não é só isso, você pode pesquisar em outros trabalhos. E lá na plataforma Moodle, só voltando aqui para vocês, sei que vocês estão saindo já, estão com pressa. Só um minutinho, só me aguardem só mais um minutinho, não vai demorar muito, não. Vocês têm aqui alguns modelos de seminários. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá uma olhada nesses seminários aqui que aconteceram dos colegas de vocês de semestres anteriores. Certo? Provavelmente não está contemplando todos os capítulos, que eu não consegui colocar aqui, porque eu selecionei alguns seminários que os alunos, inclusive, autorizaram eu colocar aqui, né? E vocês vão se preparar. A gente retoma, eu ainda tenho conteúdo para fechar, que seria a nossa primeira aula pós-recesso, e aí a gente vai começar, não é sortear, não, a gente vai na sequência das apresentações do capítulo 1 até o capítulo... nós vamos organizar as datas. Provavelmente na segunda semana após o retorno, a gente começa os seminários. O seminário é ideal que tenha pelo menos 2 alunos. O ideal. Eu acredito que é possível fazer. Vai ser a aula toda para apresentação? Como é que é? A apresentação é assim, a gente tem 1 hora, nós não conseguimos fazer isso 1 hora. Vocês já podem se preparar, que eu vou precisar. Quais são os dias que nós temos encontro? Presencial, se fosse presencial, seria o quê? Quarta e quinta-feira, não é assim? Isso. Então, normalmente,
a gente usa a quarta-feira, a gente está terminando aqui 8h16, começando às 7 horas. A gente normalmente combina com vocês, a gente gasta aí de 1h20 a 1h30 por apresentação. Vocês apresentam, eu questiono, e depois questiono os colegas e faço as observações se necessárias. E outra coisa, o aluno apresentou hoje o capítulo 1, qual é o grupo 1, Raimundo? É o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, não foi que a gente colocou? Isso. Aí ele foi o primeiro, ele apresentou, ele foi muito bem na apresentação dele, né? E ele falou, pronto, tô de férias, vou embora. Não é assim que funciona, gente. Vamos supor que é o Raimundo que apresentou do capítulo 1 ao 5, certo, Raimundo? E aí você achou que agora pode ir embora, tá liberado. Não, toda aula eu vou chamar o Raimundo. Raimundo, aquilo que você falou, isso é assim, assim, assado. Como é que funciona? Explica aqui de novo, porque os alunos não entenderam, eles estão falando outra coisa. Aí o Raimundo vai entrar de novo e explicar. Aí, depois, na outra aula, o Murilo apresentou o capítulo, sei lá, não lembro mais a sequência, mas, enfim, os capítulos dele estavam no meio do livro lá. E aí o aluno que está lá no final está falando totalmente errado, diferente do que o Murilo apresentou. Vou chamar o Murilo vai fazer as correções. É um crochetar que a gente vai fazendo, vai lá e volta lá, e cai e volta de novo, e vai e volta. Então, o aluno, lógico que a gente tem problema de internet, a gente tem problema de energia. Essa semana eu tive, sou exemplo disso. 2 dias, terça-feira caiu, ontem, segunda-feira caiu, com a engenharia mecânica, inclusive não consegui dar aula essa semana. Bom, mas assim, esse crochetar, ele é o fundamental, gente. Assim, graças a Deus, eu tenho percebido que quando os alunos terminam, é exaustivo, A gente vai precisar usar quarta e quinta-feira? Vai. A partir de janeiro, venham preparados, que a carga de química aumenta. Viu, Felipe? E aí você pergunta, aí, onde está a nota? A nota está aí. Professor, aqui já tem um grupo aqui que já... O grupo 1 já definiu aqui. Pois é. Então, o grupo 1, preste bem atenção, ele é fundamental, e ele vai até o final, e eu vou chamando ele nos processos das outras apresentações. Ah, professora, mas eu fui bem na minha apresentação, mas eu nunca mais voltei para assistir a apresentação dos colegas. Sinto muito. Sua nota é reduzida. Certo? Então, aqui a gente vai avaliar o seu acompanhamento, o seu desenvolvimento, e não é fazendo uma listinha de exercício, não é fazendo prova, é exatamente mostrando aqui o que você aprendeu. 1 a 1. E isso é possível fazer, e é em cima disso que a gente retira a nota. E no final, Felipe, eu chamo você e diz, Felipe, por isso, sua nota é 8. Você concorda ou não? Diga para mim aonde eu errei. Então, você participa da sua nota. Da construção dela. Entenderam, gente, como é que funciona? Sim, professor. Eu Tá vou... certo? Essa é a forma de avaliar, essa é a forma que a gente tem, e essa é uma das melhores formas. Não é só no online que eu faço isso com as engenharias, é no modo presencial também. O trabalho meu com o pessoal da engenharia, principalmente controle e automação, já tem aí, eu não sei quantos anos, mas funciona desta forma. Tá? E tem assim, os alunos têm, no final do processo, sempre mostrado que realmente tiveram um aprendizado. Não nota, aprendizado. E isso é que faz a diferença na vida profissional de vocês. Não é a nota, e sim o aprendizado. Tá ok, pessoal? Bom Natal, feliz Ano Novo, boas festas, fiquem com Deus e até o ano que vem, se Deus quiser, com esse trabalho nosso. Alguém? Bom, valeu, professora, pra ti também. Para todos. Fiquem Valeu, professor. Obrigado, hein? Felicidade de estudar o vocês feriado presentes inteiro, que eu viu, esqueci. professora? Hã? A felicidade está nos olhos de quem vai estudar o feriado inteiro. Oh! Não pense que para mim é diferente. Para mim eu vou estudar. Faz parte do processo da vida. Tá ok, pessoal? Obrigado. Tchau, tchau.
Valeu, professor. Até mais e boas festas também, viu? Tchau, tchau.